Olá pessoal, Fabrício por aqui. Eu vou apresentar para vocês o nosso curso de Planejamento e Controle de Obras com metodologia BIM. Então eu vou mostrar para vocês como que eu desenvolvo meus planejamentos, como que eu controlo as minhas obras através de processos, tecnologias e passando passo a passo, etapa a etapa, cada um dos pacotes de serviço, desde os serviços preliminares até a gente chegar no acabamento e entrega para o cliente. Então vamos lá! Olá pessoal, Fabrício por aqui. Bom, como eu falei para vocês, esse daqui é o nosso curso de Planejamento e Controle de Obras com processos e ferramentas BIM. Primeiro, que fique bastante claro, tecnologias e processos são importantes, mas não existe um planejamento automático. Tá? Então o que vai acontecer é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como eu desenvolvo meus planejamentos, tá? Como eu faço o controle da minha obra, o diário de obras, mas a gente precisa entender o seguinte, um planejamento ruim, ele não fica bom porque a gente está utilizando tecnologia. Para que serve a tecnologia e esse ganho de produtividade? Para que a gente realmente concentre os nossos esforços naquelas tarefas que realmente fazem a diferença na análise no meu planejamento, na leitura dos relatórios, na otimização dos recursos. Então é isso que realmente vai trazer resultados para a gente. E aquelas tarefas que são mecanizadas, repetitivas, isso sim a gente precisa automatizar, certo? Então a gente realmente ganha bastante com produtividade e com confiabilidade de informações. Quando a gente fala de ferramentas e processos BIM, pessoal, a gente está falando de informações. Então eu não posso simplesmente ter um modelo, um projeto cheio de parâmetros, cheio de informações e não levar isso para o canteiro de obras. É aqui que realmente nós temos resultados, certo? Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, vou apresentar aqui o curso. O curso, na verdade, é o desenvolvimento de um planejamento real dessa obra. Então a gente vai abordar desde os serviços preliminares até a gente chegar na entrega, né, nos acabamentos ali, a entrega para o cliente. Então eu vou mostrar para vocês de forma bastante prática, tá? Um resumão daquilo que a gente vai ver durante todo o conteúdo. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço. Primeiro o seguinte, eu tenho o meu projeto aqui no Revit, que é a ferramenta que eu utilizo como modelagem aqui no escritório. Tenho o meu orçamento desenvolvido. Para desenvolver um planejamento, eu preciso pelo menos de um orçamento sintético. Eu preciso da relação ali dos meus serviços e preciso dos quantitativos, tá? E isso eu vou tirar da onde? Isso eu vou tirar do meu orçamento. Seja através de ferramentas BIM, de processos, enfim, ou seja no método convencional. Pegando a minha prancha lá, levantando quantitativos manualmente e lançando no Excel. Eu preciso do quê? Eu preciso de um orçamento sintético para começar a desenvolver meu planejamento. Como é que eu faço então? Eu faço da seguinte forma. Eu tenho o meu modelo no Revit, através do Orça Fácil, que inclusive os alunos matriculados, eles terão 6 meses gratuitos de licença, tá? De tudo aquilo que eu estou mostrando aqui para vocês. Então é período suficiente para que você aprenda a desenvolver seus planejamentos dessa forma que eu vou mostrar. Então o que acontece? Ó, eu utilizo, vamos pegar o seguinte, ó, para ser bem prático. Eu quero levantar o quantitativo dessa parede aqui, ó. Vou vir aqui. Essa parede aqui é o meu muro de divisa. Então o que acontece? Em um processo convencional, eu teria que vir aqui manualmente, através de corte, planta, levantar os quantitativos, mandar isso para o Excel. Do Excel eu faço lá um orçamento sintético e dali eu mando para o Project para poder associar o quê? O que eu falo? Quando eu estou falando de planejamento, eu estou falando do quê? Da associação com o tempo, certo? O tempo é fundamental. Por quê? Porque cada uma das minhas tarefas vai ter uma duração. E é isso que eu quero chegar, na duração de cada uma das tarefas e depois otimizar as minhas tarefas. Por quê? Porque eu tenho que atribuir recursos a essas tarefas. E é ali realmente que é o cerne do planejamento. Então o que acontece? Essa parede para o orçamento eu tenho o quê? Quantitativo e tem ali o que eu vou gastar de material e de recurso, certo? Para o planejamento eu preciso saber quanto tempo vai demorar para eu subir essa parede, tá? Quanto demora ali, qual é a minha produtividade, quantos metros quadrados de parede eu consigo subir ali num dia para determinada equipe. Então o que acontece? Para isso eu preciso do quantitativo. Aqui, ó, utilizando o Orça BIM, que é um plugin do Orça Fácil, o que acontece? Ó, eu vou lá na minha tarefa de alvenaria, essa daqui ó, é a minha tarefa relacionada
a esse muro aqui. Ainda não é minha tarefa, né? É aqui o meu item aqui que vai compor o meu orçamento. O que importa aqui? O que importa aqui, ó, é o meu quantitativo. Então, o que acontece se eu vier aqui e apagar essa parede? Vou deletar. Olha só. Primeiro, deixa eu mostrar outra coisinha aqui para vocês. Ó. Vamos fazer o seguinte. Esse daqui já é o meu planejamento, certo? O meu planejamento, o que vai acontecer então? Eu vou vincular o meu planejamento, quando eu crio um planejamento na plataforma do Orça Fácil, essa plataforma web aqui, esse é o meu orçamento, tá? O que acontece aqui, ó, quando eu vou lá no final, ó, tá vendo? Ó, esse daqui foi o valor da obra. Quando eu venho aqui, ó, tá vendo? Ó, é o mesmo valor que está aqui. Por quê? Porque com esse plugin eu estou nada mais, nada menos do que sincronizando com a plataforma web. É o mesmo orçamento visto ali, né? Em interfaces diferentes. E aqui, o que eu tenho nesse orçamento? Ó? Nesse orçamento, eu tenho aqui também a minha alvenaria. Então, aqui na minha alvenaria, tá vendo aqui, ó, 166. Eu nem consigo editar esse quantitativo aqui, ó, digitar um valor aqui. Por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu criei um critério para fazer a leitura automatizada do quantitativo desse tipo de parede aqui. Então, quando eu clico aqui, ó, para esse critério que eu criei, o que acontece aqui? Ó? Tá vendo que eu tenho aqui essas paredes? Exatamente do meu muro de divisa. Eu tenho uma ilhazinha aqui no centro, aqui, né, que eu utilizei a mesma parede, o mesmo tipo de parede. Mas o que acontece aqui é o seguinte, ó, ele está quantificando aqui para mim, certo? Aqui, vocês vão perceber o seguinte. Deixa eu voltar aqui e apertar Ctrl Z. Eu tenho aqui, ó, nesse quantitativo dessa parede, 166, certo? O que acontece quando eu apago uma parede dessa aqui, então? Vou apagar. E o que eu vou fazer? Eu vou sincronizar o orçamento. Atenção para esse quantitativo aqui, ó, de 166, eu espero o quê? Eu espero que esse quantitativo diminua, né? Porque eu apaguei ali uma parede inteira. Então, o que acontece? Agora eu vou descer lá novamente. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Em alvenaria, foi para 113. Agora, quando eu vou no meu orçamento e atualizo a página, olha só, pessoal, o que vai acontecer, hein? Bom, vamos lá, deixa eu digitar aqui alvenaria para a gente ir mais rápido lá. 113, ou seja, orçamento ok. Só que nesse curso, pessoal, a gente aborda o planejamento. Quando eu crio um planejamento aqui na plataforma do Orça Fácil, ele vai ficar vinculado ao orçamento. Olha só, é o mesmo orçamento que eu estou trabalhando ali no Revit. É o mesmo orçamento que eu estou trabalhando aqui nessa outra aba, ok? Acontece o seguinte, se eu estou puxando a informação do meu orçamento, isso daqui eu não digitei nada. Isso aqui veio do meu orçamento. Então eu conecto o meu orçamento nos meus projetos e eu crio um planejamento baseado nesse orçamento, sem precisar digitar nada. Mais importante do que isso, informações dinâmicas, está tudo conectado. O que acontece aqui, se eu vier na etapa de alvenaria? Olha só. Bom, no meu orçamento eu estou trabalhando valores. Aqui eu preciso trabalhar duração e relação entre as tarefas. Por quê? Aqui eu preciso saber quanto tempo vai demorar para aquela parede ser executada com a equipe que eu atribuí aqui. Então, o que acontece? Ó, quando eu clico nesse botão aqui, ele me traz o quantitativo, tá vendo? 166.17. Acontece o seguinte, ó, em uma equipe aqui com 4 pedreiros e 2 serventes, eu vou fazer isso daqui em 8 dias. 13 dias corridos, né? Como eu pego o final de semana, esses daqui são os dias, né, efetivamente trabalhados. Então, o que vai acontecer aqui, tá vendo? Ó? E olha só que legal isso, tá? Se eu vier aqui e diminuir o que? A duração, tá vendo que ele já vai atribuindo aqui para mim, de forma automatizada, a quantidade de recursos que eu preciso, a quantidade de pedreiro e a quantidade de servente, tá? Baseado no quê? Baseado na composição que eu cadastrei, que eu utilizei, que cada um dos meus recursos dessa composição tem um coeficiente de produtividade. Tenho a produtividade, tenho o quantitativo, me sai quem aqui? A duração. Atenção, esse processo é automatizado, tá? Eu tenho que passar composição a composição e otimizar cada um desses recursos. Então, o que acontece? Ó, eu vou deixar com 4 e 2 aqui de novo. 4 e 2, tá? E aqui, percebam que a gente está terminando em 8 dias,
certo? Eu vou até salvar aqui, ok? Só que eu ainda não sincronizei o meu planejamento com o meu orçamento, que eu acabei de atualizar a quantidade daquele meu muro de divisa. Então, quando eu sincronizar, olha só, como o meu planejamento vem do orçamento de forma dinâmica, de forma automatizada, ele está fazendo a leitura lá no meu orçamento. Sincronizou? Vamos esperar ele sincronizar aqui, ó, aguardando orçamento sincronizado. Vamos lá de novo na alvenaria? O que vai acontecer? Ó, vou entrar no mesmo recurso, o meu quantitativo foi atualizado e agora com os mesmos 4 pedreiros e 2 serventes, eu executo essa tarefa em 6 dias, tá? Isso, pessoal, deixa o meu planejamento dinâmico. Ele funciona quase aqui de forma orgânica, né? Por quê? Depois que eu atribuo corretamente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu exibir aqui o meu cronograma. Depois que eu pego aqui e trabalho com os meus predecessores, certo? Cada um deles aqui. Deixa eu trazer isso aqui para cá. Estou na curva S, deixa eu colocar aqui cronograma. Então, depois, ó, que eu tenho que atribuir quem aqui também? Eu tenho que atribuir os predecessores de cada uma das tarefas. Terminou a capina e a limpeza, quem vai vir depois? Sondagem, placa de obra, tapume. Tudo isso, pessoal, a gente faz etapa a etapa. Eu entro aqui em cada uma das equipes e é aqui que a mágica acontece, tá? Que na verdade não é nada de mágica, né? O que acontece aqui é o seguinte, é aqui que nós trabalhamos, né? É aqui que a gente otimiza cada um dos recursos, é aqui que eu avalio. Poxa, eu quero que isso aqui termine em um dia, eu posso fazer isso em 2 dias. Mas espera aí, eu não tenho aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vou pegar uma tarefa um pouco maior. Vou pegar aqui o tapume. Beleza, eu quero fazer esse tapume em um dia, mas eu tenho 11 carpinteiros, tenho 4 carpinteiros auxiliares? Não, eu não tenho esse recurso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliando com os recursos que eu tenho a duração que eu posso chegar, certo? E, na verdade, existe aqui também o que? O nosso dimensionamento de equipe. Eu tenho que passar uma a uma e otimizar, porque para essa equipe, eu sei que 3 carpinteiros para um auxiliar tá ótimo, tá vendo aqui, ó? Pelo coeficiente de produtividade que eu tenho aqui, a relação é de 3 para 1, mas eu tenho que fazer isso para todos os pacotes de serviço. Então, ao invés de ficar levantando quantitativo, ao invés de ficar fazendo tudo de forma manual, exportando o planilha para Excel, entrando no Project, atualizou alguma coisa no meu projeto, eu tenho que fazer tudo isso de novo? Não. Eu não me preocupo com aquilo que é mecanizado. Eu me preocupo com aquilo que vai realmente me trazer resultados. Mais importante do que isso, a gente cria, depois da primeira obra, a gente trabalha aqui com execução de obras residenciais de alto padrão. Depois que eu crio o meu primeiro orçamento, o meu primeiro planejamento, eu crio, na verdade, um template. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou controlar a minha obra a hora que começar a execução e nesse controle eu vou aferir o quê? As minhas produtividades. Eu vou corrigir esses coeficientes. Por quê? Esse coeficiente é do meu planejamento. Pode ser que a minha tarefa de execução de muro de divisa ela termine um pouco mais rápido ou termine um pouco atrasado com relação àquilo que eu planejei. Então isso é fundamental, controlar a obra para que a gente tenha cada vez mais planejamentos realistas. E não, a gente não aborda somente tecnologia. A gente passa, ó, que eu passo, né, eu sou professor desse curso, em cada uma dessas tarefas aqui, ó, vou trazer para vocês, e aqui é o seguinte, ó, cada uma dessas tarefas, eu trago aqui as imagens de execução, ou seja, desde a limpeza do terreno, certo? Fechamento de tapume, aqui perfuração das estacas, concretagem das estacas, subindo a alvenaria da edificação, esse daqui é o muro de divisa, né? Aqui já tem o muro de divisa pronta e a alvenaria da edificação saindo pelas etapas de estrutura, tá? Ou seja, a gente passa por todas as etapas, ó. Essa obra foi evoluindo, tá? Foi evoluindo até a gente chegar aqui na primeira laje, concretamos. Então a gente passa, e eu vou fazer o seguinte, ó, durante esse curso. O que eu faço? Para cada um dos pacotes de serviço, esse daqui é o pacote de alvenaria do piso superior. Eu não pego e falo, ah, não, simplesmente vem aqui, clica nesse botão, faz isso, né? Aqui eu coloquei 4 pedreiros e 2 serventes. Não, justificativas e contexto. A obra estava atrasando aqui. Bom, se a obra estava atrasando, o que acontece? Por que eu mudei o tipo de argamassa? Comecei a trabalhar com argamassa industrializada, porque eu precisava ganhar prazo, material atrasando. Então, a gente passa também por tecnologias construtivas, tá?
A gente aborda realmente os fundamentos do planejamento e do controle da obra. Tecnologia é legal, tá? Mas a tecnologia não deixa um planejamento bom sozinho, certo? E o controle é fundamental, tá? Já vou mostrar para vocês aqui também. Tá vendo? Essa daqui é a obra já em reboco, a obra aqui quase entregue, né? E a obra aqui também quase entregue, né? Faltando aqui alguma parte aqui de limpeza, pós-obra também. A jardinagem aqui já estava pronta, paisagismo. Basicamente é isso, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, com relação ao controle. Depois que a gente planeja, eu tenho conectado também diretamente aqui o meu diário de obras. Pego um aplicativo, vou lá para o canteiro de obras, ou posso fazer isso do computador mesmo. Venho aqui, ó, e preencho aqui cada uma das minhas tarefas. Aquele dia eu consegui executar a capina, qual foi o tempo que eu demorei, quais foram os recursos utilizados. E com isso eu vou fazendo o meu acompanhamento, sendo que esse quantitativo também vem lá do meu orçamento. Eu não preciso vir aqui no acompanhamento e me preocupar, quantos metros quadrados eu tenho de tapume. Não, porque isso já foi definido em projeto. Tá? Então, quer dizer, a minha informação ela vai acompanhando o meu projeto e também a minha execução. Isso é fundamental. Não pratiquemos BIM de escritório. Deixa as informações só lá nos projetos, né? Só no ambiente digital. A gente tem que tirar do digital e colocar no canteiro de obras. Então, olha só. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o diário de obras. Aqui eu fiz alguns como exemplo aqui no curso. Deixa eu pegar esse daqui, ó. Por exemplo, aqui do dia 24. O que acontece? A gente preenche o nosso diário de obras, coloca a condição do clima naquele dia, se era praticável ou não, né, os serviços, a equipe que eu utilizei naquele dia, quais foram, né, as tarefas executadas, quantitativo de cada uma das tarefas, enfim, aqui eu conto a história da minha obra naquele dia. E quando eu faço isso, ó, tá vendo? Eu posso emitir um relatório aqui também, né? Que se eu precisar imprimir e assinar, ok. Se não precisar, esse relatório fica salvo aqui também, sem mais problemas, tá vendo? Um relatório de tudo aquilo que aconteceu naquele dia. E quando eu venho para a interface de acompanhamento, a hora que eu faço o lançamento no diário, ele já vem para cá e aqui ele atualiza para mim se a obra iniciou no tempo certo, se ela terminou no tempo certo, qual foi o quantitativo que foi executado naquele dia. Tá vendo? Ó, tudo aqui, perfeitamente aqui, enfim, mostrado aqui para a gente, né? Na tela, na frente, isso aqui dá poder de decisão. Isso daqui, pessoal, sem contar também, ó, curva S, certo? Que é aqui fundamental também, né? Uma curva de custo aqui de curva S, certo? A minha curva S com custo. Tem aqui o meu diagrama de rede, que também é fundamental para poder acompanhar. No meu diagrama de rede, eu faço a leitura do caminho crítico, ou seja, olha só, se a placa de obra atrasar, a minha obra vai atrasar? Não, ela não faz parte de um caminho crítico. Agora, se o meu tapume atrasar, a minha obra vai atrasar. Por quê? Porque eu não posso executar a minha obra, edificar, sem que ela esteja fechada, norma de condomínio. Se a minha alvenaria, se a minha fundação atrasar, isso vai atrasar outras tarefas. Então esse caminho que está em vermelho aqui, ó, ele é o caminho crítico. E eu tenho que fazer essa leitura, eu tenho que fazer essa análise, certo? Aqui, ó, está também o meu cronograma completo, certo? Ó, tarefa a tarefa, eu tenho aqui as minhas vinculações entre tarefas e com isso, mais uma vez, consigo analisar e ter poder de decisão. E aqui, ó, EAP sintética, cronograma físico-financeiro. O meu cronograma físico-financeiro, deixa eu colocar aqui a cada 30 dias. Tudo isso, ó, ferramenta de análise, tá? Tudo isso, mais uma vez, vai me dar poder de decisão. Então, deixa eu abrir aqui o Excel, mostrar para vocês. Olha só, o meu cronograma físico-financeiro. Tudo isso é informação fundamental para que a obra realmente seja bem executada, tá? Para que você tenha total controle daquilo tudo que está acontecendo. Planejar a obra e controlar a obra é garantia que ela vai ser entregue no prazo? Não, de forma alguma. Mas é garantia que se algo acontecer diferente daquilo que estava planejado, você consegue aí trazer soluções muito mais práticas, né, e que realmente vão trazer resultados para a sua obra, tá certo? Bom, pessoal, para acessar engenhabim.com, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. engenhabim.com, o curso de planejamento e controle de obras já está lançado. Deixa eu maximizar essa tela aqui. Deixa eu puxar daqui para cá, ó. Pronto. Ó, clicou aqui, está aparecendo na primeira página, tá? O link está para vocês aí também na descrição.
Um grande abraço e até mais.